Olá, seja bem-vindo ao programa Falemos da CDAO. A Covid-19 afetou a economia à escala mundial, mas na Gâmbia, na área da tecnologia, houve quem aproveitou a pandemia para redesenhar estratégias e aumentar o negócio. Fatou Jucá Darboe cofundou em 2019 a empresa Make3D, que utiliza a impressão em 3D para desenvolver e fabricar equipamento ortopédico, médico e de assistência para instituições médicas e os seus pacientes. A primeira empresa de impressão 3D no país, diz a diretora, cresceu bastante com a pandemia de Covid-19. Our main goal, firstly, is to provide access to the technology to basically everyone in the Gambia. O nosso maior objetivo, primeiro, é fornecer acesso à tecnologia a todos os que vivem na Gâmbia e, segundo, colmatar lacunas em termos de logística. Nós percebemos que a questão logística na Gâmbia tem a ver com questões básicas, especialmente no último ano, com a pandemia da Covid-19. Notamos que havia uma escassez de equipamentos, especialmente os usados a nível da saúde. Havia escassez de fornecedores e uma procura enorme, porque no que toca a viseiras, havia uma escassez desse material. Então, como empresa de impressão 3D, passamos a ser os fornecedores de tudo o que requer impressão 3D. Havia muita procura, principalmente as viseiras usadas pelos profissionais de saúde e gambianos em geral. Quando veio a Covid-19, o que aconteceu foi que houve uma paragem na cadeia de fornecimento, porque uma grande parte dos países que forneciam esses materiais, equipamentos médicos, aparelhos usados no setor da saúde, tinham que manter esses materiais para eles próprios, porque eles também precisavam. E então, para resolver o problema da Gâmbia para o nosso povo, tivemos que tomar a iniciativa e começar a produzir viseiras para os locais e profissionais de saúde, porque era impossível obtê-los de lado nenhum. Começamos a produzir numa escala pequena, mas até ao momento já produzimos entre 8 a 10 mil viseiras para o setor de saúde gambia. Right now we have produced over 8,000 going towards 10,000 face shields in the Gambian health sector. Fatou diz que a tecnologia é preponderante para o desenvolvimento da sub-região e só empresas locais podem responder a tempo com soluções que se adaptam à cultura local. As pessoas na Gâmbia tentam evitar cirurgias, especialmente quando têm uma fratura nos braços ou nas pernas ou em qualquer parte do corpo. E, tendencialmente, procuram formas mais tradicionais de curar a lesão, o que pode ser muito perigoso porque a maioria desses lugares tradicionais não conseguem ver as lesões nos ossos, não têm raio-x para melhor perceber a gravidade da lesão, mas depois não conseguem evitar uma ida ao hospital e, quando a pessoa chega, a única solução é a cirurgia. Então, o que fizemos foi desenhar braçadeiras ortopédicas muito semelhantes às usadas na medicina tradicional, mas também aceitos a nível da medicina e manuseados por cirurgiões dos hospitais. E notamos que um grande número de pessoas opta pelas nossas braçadeiras em vez de uma cirurgia. Quando a pessoa tem uma fratura ou uma lesão nos ossos, se for possível tratar com o uso de braçadeiras para tornozelos, braços, dedos ou qualquer parte do corpo, sem passar por uma intervenção cirúrgica, é uma boa opção. Muitos têm sido tratados com sucesso usando esse método e temos recebido muito bons comentários dos pacientes que preferem essa opção em vez de uma cirurgia. Estando disponível nos hospitais e sendo semelhante à medicina tradicional, passa a ser uma opção. Fatou cresceu num ambiente onde todos tinham as mesmas oportunidades, independentemente do género. Assim foi despertando interesse pela forma como as máquinas funcionavam. Ganhou particular interesse por determinados aparelhos que ela desmontava, mas quando foi para a universidade percebeu que não havia muitas mulheres no mundo da tecnologia e que ela tinha sido privilegiada. Acredita que a tecnologia deve ter mais mulheres, que naturalmente são descobridoras de soluções. Eu digo sempre que, se houver uma oportunidade, se tiver que escolher entre um homem ou uma mulher, escolho a mulher, obviamente, se a mulher tiver as qualificações, é claro.
Tenho tentado, o quanto possível, abrir as portas às jovens mulheres da Gâmbia. Elas são bem-vindas e lhes mostro que, se estou aqui, elas também podem estar. Uma das primeiras funcionárias da nossa empresa, Amy, que estuda na Universidade da Gâmbia, quando ela chegou à empresa não percebia nada de impressão 3D. Treinámo-la e lhe demos a oportunidade de ser, como costumo dizer, a primeira mulher no país qualificada para operar uma máquina de impressão 3D. E é isso que quero continuar a fazer. Quero dar às raparigas a oportunidade de aprender e explorar. Estou aberto a ter mais raparigas, embora não tenha um projeto especial ligado a fomentar a presença delas na tecnologia. Durante a vida na área da tecnologia, ou como técnica, tenho vindo a defender que devemos ter as mais novas no mundo da tecnologia. É bastante difícil quando queremos dar oportunidade às raparigas porque poucas são qualificadas devido ao facto de, ao longo do tempo, não terem sido incentivadas a optar por essa área ou não foram à escola. Claro que não podemos dar emprego a alguém só por ser mulher e o que ando a fazer é falar sobre o assunto em seminários, visito a Biblioteca Internacional onde encontro raparigas e onde tem iniciativas dedicadas às meninas. Colaboro com elas e faço com que se sintam encorajadas a optar por esse campo e acredito que tem surtido efeito. De vez em quando, recebo mensagens no Facebook ou no Instagram de uma menina que se sente entusiasmada com o que eu faço e significa muito para mim, porque vêm com bons olhos e estão muito interessadas. Há áreas da tecnologia como a engenharia mecânica onde a maior parte dos técnicos são homens. Fomos conhecer uma das poucas mulheres cabo-verdianas que enveredou-se por esse caminho. Alfreda Fernando Tavares é uma das poucas mulheres em Cabo Verde que trabalha como mecânica. Estudou em Marrocos, onde teve que lidar com discriminação, barreira linguística, choque cultural. Mas a paixão nutrida pelo pai falou mais alto. Início, desde menino, ainda falava manca crescer. Daí meu pai chega a casa sujo, chega a casa tarde, então não queria fazer outras coisas. Então, ao desenrolar de tempo, bata apanha gosto. Principalmente talvez pode ser um cheiro familiar. Alguém sente cheiro de um óleo ou de gasóleo. Deixa tipo um ambiente familiar, mais aconchegado. Então, um bom curso. No início, eu queria fazer arquitetura na Marrocos. Um cabo que eu consegui para a hora que bebei e depois que eu candidata de novo. Então, lusofonia só no momento que eu estava arquitetura. De lá, bata pensa, falei, bom, já cheguei a uma área já que era mais familiar e era mais disponível no momento. Então, escolhi eletromecânica. Que fazia lá bata ganha gosto. Bata ganha gosto, apesar de ser a única mulher na sala. Era estranho, um pouco diferente, ainda mais num ambiente, cultura diferente, hábitos diferentes. Então, bata tenta familiariza com tudo, como pode ficar mais um pouco mais calma, mais sossegada. E de lá que eu faço eletromecânica, depois de eletromecânica eu faço automação industrial, lá mesmo, e termina bem. Canto bem, bom, fazer mecânica, digamos, eletromecânica, mecânica geral, era o básico. Bem ganha mais gosto ainda depois que eu bem de curso. Ali já, meu pai é contente com aquele curso que eu faço. Eu comecei a ter motor, a fazer, motor já gosto um pouco de dizer malmissão, já fazer várias vezes. É familiar.
Após concluir a licenciatura em Eletromecânica de Automação Industrial, enfrentou alguns preconceitos no próprio país, onde as mulheres na área ainda são discriminadas. Mas o pai, dono da oficina onde trabalha part-time, continua a ter um papel crucial. No início, Morgan falou, não sei se é ironia ou não, mas no início quando também a gente grande, tudo era assim, uau, mulher, ah bom? Outros estavam falando, no início mesmo tinha um senhor que veio falar, ai, gente, menino, a minha senhora vovó está fazendo, está estudando, está um curso, está começando a fazer uma outra coisa, ele fica dentro da oficina, botado, folhado, assim. Eu falei, senhor, não tem um curso. Eu falei, tem um curso. Tu não tem um curso que ali? Eu falei, meu curso é aquele. Eu falei, meu curso é aquele, como assim? Eu falei, meu curso é trabalho na mecânica, no motor. Eu falei, sério? Mas o que faz? Eu falei, minha engenheira eletromecânica de automação industrial. Uau, não podia, que grande, crescer cima da boca, não sei disso. Então, tem pessoas que bem só para aquela mulher no trabalho. Então, eu senti um pouco grande, mas depois é só o ambiente. Também de vez em quando, principalmente a hora que tem uns motores, porque sabe, não gosta e está confiando na mão no motor, então às vezes a hora que tem, está chamando, não devem fazer. Mas meu trabalho no momento é responsável de armazém, de Vivo Energy. No início tive 3 estagiários ali que bem. Um deles para mim é o John, como terminava o curso no momento, então é bem aprender comigo. Mas ainda foi uma sociedade ainda que está aberta para aquela, porque esse começa a dar uns indiretas, pessoal que está respeitando e mesmo ali, pessoal que está muito respeitando, se você apoia, que respeito, para mostrar mesmo aquilo que você faz, aquilo que você não sabe fazer. Se você tem força, você está bem, certo? Porque as meninas todas bem terminam, um do nada é que bem mais, que o outro é falado que tem um futuro nisso que você faz. E está ainda alguns com força, está tentando ir para frente. Não adianta uma pessoa que deve jogar para a sociedade, que deve jogar para o próximo nem nada, vai para aquele que você gosta. Mas quando você gosta, você está fazendo bem feito. Mesmo ciente das barreiras enfrentadas pelas mulheres, deixa uma mensagem de incentivo. Não estou a falar, nós mulheres não tem que ser segura. Se você quiser mesmo, procura um meio. Sei, mas às vezes nem sempre tem meios de procura. Às vezes é financeiro, às vezes é condições familiares, às vezes é propriamente situação geológica, onde que você mora, que tem o que você crê, ou pessoas que podem apoiar ou incentivar a fazer isso. Mas não está crendo, mas não tem força. Mulher, assim, está falando, pode fazer tudo ao mesmo tempo. Desde que você tem força, não procura, nem que por part-time, não o tempo todo, mesmo que o tempo de trabalho, que é, busca, e mesmo que na internet, busca, pratica, vai num lugar. Hoje em dia, pode falar, uma oficina tem vários lugares, principalmente para mecânica. E mecânica, oficina tem vários lugares, quem quiser pode bem nem sempre para aprender, não pensa, mas qualquer oficina tá aceita para aprender, dá respeito, impõe respeito, porque mulher se capui, o catadado, porque desde base é assim que não na escola, mulher está ensinada sempre, vai dona de casa, tem que tomar conta do marido, isso, mais aquilo, mas hoje em dia não. Hoje em dia a mulher está com força e não dá mais, não dá minha força, aquele que poder fazer para a mulher, não só na mecânica, mas assim numa outra área também, porque tem várias áreas ainda que é um mito para mulheres, não acredita que uma mulher está vence. Não tem força, não tem juntar. Juntar não está bem longe. Convido-lhe a acompanhar-nos numa viagem até ao Ghana ao encontro do vlogger Nick.
Sou o Nicolas Azeito, sou ganês, nasci e cresci no Ghana. Abri o canal no YouTube em 2018. Comecei para me divertir. Não era algo que levava muito a sério até 2020, quando veio a pandemia e a partir daí as coisas se tornaram mais sérias. Durante esse período, o canal cresceu muito e tem sido muito positivo. When the pandemic came, everybody Quando veio a was pandemia, confused. toda a We gente didn't know estava what to confusa, do. não sabíamos o que fazer, estava tudo parado, pessoas pararam de trabalhar, com toda a gente em casa, parecia que a vida estava parada. Então pensei que seria uma boa ideia mostrar as cidades africanas, porque muitas pessoas planeavam visitar a África em 2020, mas devido à pandemia tiveram que adiar a visita e foi das razões que me levou a comparar as They cidades. had to postpone their travels. So that was the main reason why I started to compare. Comparando-as, daria às pessoas que antes queriam visitar a África Ocidental e a África em geral mais vontade e garantia, porque as pessoas em geral pensam que a África não é segura como destino. Por isso, cabe a nós, africanos, mostrar as nossas cidades e encorajar as pessoas a visitá-las. Essa foi a razão pela qual comecei a fazer esses Many vídeos. people think Africa is not a safe place to travel to, so it is up to us. Quando comecei a compará-las, muitas pessoas não percebiam o porquê. Pensaram que estava a denegrir a imagem delas. Mas a ideia era sim mostrar as nossas cidades e encorajar potenciais visitantes. A lot of people didn't know why I was comparing there because they thought I was trying to, Quando há concorrência, há progresso, há desenvolvimento. Então, a ideia é garantir que estas cidades mereçam ser promovidas mesmo sendo comparadas. competition, there is development. So the aim was to make sure that these cities are promoted by comparing them. The feedback has been very positive. It's been fantastic. Os comentários têm sido positivos, têm sido fantásticos. Muitas pessoas estão a gostar dos vídeos e se formos aos comentários vemos que há pessoas de várias origens que comentam. Fazem amigos, encorajam outros a virem visitar as suas cidades e países. Tem sido muito positivo. Volta de 90% dos assinantes adoram os vídeos. Of my subscribers really do enjoy the videos. If you want to share any information to the world, Se quiser partilhar uma informação com o mundo, YouTube é a plataforma ideal. Ultrapassa estações de TV que estão limitadas a uma certa zona geográfica, mas o YouTube chega a qualquer parte e a qualquer hora pode-se aceder e ver conteúdos. YouTube é uma plataforma gigantesca e eu penso que a juventude do nosso continente pode aproveitar para partilhar positividade e trazer desenvolvimento para a África, especialmente a África Ocidental. development to the African continent, especially West Africa. These videos are really helping the West African sub-region. Estes vídeos têm dado uma enorme contribuição à nossa sub-região, porque as pessoas que os viram pela primeira vez, a reação foi uau! Eu não sabia que a África Ocidental era assim tão bonita. Não imaginava que as cidades na África Ocidental fossem maiores que algumas cidades na Europa. Alguns deles nem sequer sabiam que nós temos arranha-céus. Eles pensavam que a região era tudo céu.
Quando viram os vídeos pela primeira vez, a percepção deles de África mudou e eu acredito que estes vídeos estão a pôr a África no mapa e através dos vídeos venho encorajando as pessoas a virem visitar o continente, porque a África está a desenvolver-se. É um excelente lugar, existem muitas oportunidades para pessoas de negócio, pessoas que queiram investir, oportunidades rentáveis. O canal tem vindo a promover a África e a África Ocidental e as pessoas têm gostado imenso e algumas têm planos para visitá-la e há mesmo pessoas que já visitaram a África depois de terem visitado o canal. Planning, on visiting Africa. A lot of people have also visited Africa through these videos. Para ver outros episódios do nosso programa ou obter mais informações, visite o nosso canal no YouTube, a nossa conta no Instagram ou na página do Facebook Falemos da CDO. Foi um grande prazer ter estado na sua companhia. Nós voltamos dentro de 2 semanas. Este programa conta com o patrocínio de